Bom, vocês vejam, nós nos encontramos no ano 4708 do calendário chinês, no ano 5770 do calendário judaico, no ano 3010 do calendário hindu, no ano 5000 do calendário sumério, no ano 3000 do calendário grego e no ano 2010 do calendário cristão. Então, depois de aí tantos anos, né, desses calendários todos, dessas civilizações todas, nós somos forçados a discutir com vocês uma situação que nós vamos apresentar aqui nesse momento, forçados diante da atuação de uma pessoa que se diz perito, que tem distribuído aí, principalmente para deputados, documentos inverídicos, tentando infirmar a condição do perito em papiloscopia como perito oficial, para tentar bloquear a tramitação do projeto de lei 5.649, que está lá na Câmara dos Deputados, e que trata da condição dos peritos em papiloscopia como peritos oficiais. Essa pessoa que me refiro é o perito presidente da ABC, que a ele são creditadas essas passagens que eu vou discutir com vocês a partir deste momento. Bom, a primeira dessas pérolas aí distribuídas por esse cidadão pela internet, nos gabinetes dos deputados, é essa aí. As identificações das pessoas não reconhecidas por documentos, ou quando as suspeitas de serem documentos adulterados, será feita por comparação direta entre a impressão dactilar da pessoa, impressa em suporte físico ou colhida por scanner, e um padrão mantido em arquivo, hoje nos institutos de identificação. Não há necessidade de especialização para isso, pois a comparação computacional lê automática no Waves, ou visual direta, vis-a-vis, depois de reconhecida a impressão digital. Aí o texto está com todos os erros, né? Está entre aspas, o lê está lé, e será feita em vez de serão feitas, né? O texto está entre aspas e pertence a esse cidadão. E aí a segunda pérola, distribuída aí pela internet. A papiloscopia, como carreira de Estado, está fadada à extinção, cujas atividades serão desempenhadas por auxiliares de identificação, quando se tratar de identificação civil, ou pelos próprios peritos criminais, quando em peças ou em locais de crime. Bom, nós gostaríamos de deixar patente que as explicações que nós vamos dar aqui, evidentemente, não se estendem a todos os peritos criminais, porque nós temos muitos peritos criminais que são conhecedores das nossas atividades, das atividades dos peritos em papiloscopia, e defendem a união dos cargos, uma atuação conjunta dos peritos em papiloscopia, dos peritos em criminalística, e essa explicação aqui, evidentemente, está direcionada para o senhor Humberto e para alguns de seus seguidores. Aí, isso que nós estamos mostrando aí no ar é um Waves criminal. Waves, o automático ou Automatic Fingerprint Identification System, um software que facilita os peritos em papiloscopia na busca da identidade das pessoas, dos cidadãos, criminosos e não criminosos. E esse sistema é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta no trabalho do perito em papiloscopia. O Waves não é essa panaceia que o senhor Humberto pensa que seja. Porque identificar pessoas, identificar seres humanos por meio de impressões digitais requer experiência, requer anos de trabalho, de conhecimento, de buscas. Não é uma tarefa fácil e não há nenhum programa ainda existente sobre a face da Terra
que consiga fazer a identificação das pessoas por meio de impressões digitais sem a presença de um perito em papiloscopia. Ao contrário de programas que fazem exame grafotécnico, documentoscópico, microscópios, através de microscópios e programas específicos para isso, balística, no que tange a identificação dos seres humanos, o AFIS é apenas uma ferramenta auxiliar. E nós vamos mostrar isso agora para vocês. Conforme você pode reparar, então, do lado esquerdo é um fragmento de impressão digital coletada em local de crime, e do lado direito são impressões digitais que o sistema AFIS vai apresentando para o perito, para que o perito diga se essa impressão se refere a esse fragmento ou não. O sistema AFIS apenas reduz o universo de pesquisa, de alguns milhares, às vezes até muito mais, para um número menor, mas o perito vai ter que comparar esse fragmento do lado esquerdo com todas essas impressões do lado direito, que são apresentadas pelo sistema AFIS, e atestar se essa impressão se refere a esse fragmento ou não. O sistema não está preparado para isso, não existe sistema que faça isso no mundo, quando se trata de impressões digitais. Isso fica a cargo do perito em papiloscopia, dizer se esse fragmento aí do lado direito se refere se essa impressão do lado direito se refere a esse fragmento do lado esquerdo ou não. E não só impressões, impressões bem coletadas. O sistema também pode apresentar outros fragmentos, coletados em outros locais, em outros estados, e mesmo no estado do Espírito Santo, para que o perito faça essa comparação. Então ele apresenta outros fragmentos e impressões, reduzindo o universo para que o perito ateste, faça as pesquisas, se debruce em cima depois da comparação para afirmar se trata da mesma impressão digital ou não. Vocês vejam aí que interessante. Isso é um curso de grafotecnia que está sendo anunciado aí pela internet no estado de Minas Gerais. Grafotecnia, parte da documentoscopia, que estuda as escritas com a finalidade de verificar se são autênticos. Está aí, comprovando, curso dado pela professora Vanira Oliveira de Albuquerque, perito criminal aposentada, ex-chefe da seção técnica de documentoscopia do Instituto Criminalístico do Estado de Minas Gerais. Agora vocês vejam aí a carga horária desse curso que está sendo dado. Tá aí, duração, em média, 2 horas. Então essa é a carga horária desse curso, ou seja, em 2 horas você já fica bem apto a lidar com grafotecnia. A pergunta que fica no ar é: por que uma pessoa que identifica escrita, que identifica documentos falsos, que identifica projéteis disparados por armas, como esse senhor Humberto, tem a petulância de se sentir mais perito do que uma pessoa que é responsável pela identificação dos seres humanos? Que capacidade essa pessoa tem para questionar a competência de outro colega perito oficial? Agora, o pior é que esse tipo de pessoa ainda conta com a aquiescência de autoridades que desconhecem totalmente as atividades dos institutos de identificação e dos peritos papiloscópicos, dos peritos dos institutos de identificação, e dão aso a sandices como essa, que em países sérios essas pessoas estariam sendo severamente punidas, porque elas não estão trabalhando apenas contra outros colegas, elas estão trabalhando assintosamente contra a segurança da sociedade, estão trabalhando assintosamente contra os interesses da população. Agora vocês vejam a incongruência desse senhor Humberto. Esse é um cartaz da entidade que ele preside, convocando para um curso de isolamento e preservação de local de crime. Agora vocês vejam no detalhe. Vocês estão vendo aí em cima e comprovando. Veja lá no meio, 4º seminário, embaixo, 7º Seminário Nacional de Perícia de Impressões Papilares. Então, o que leva esse cidadão a afirmar que para eles é perícia de impressões digitais e para os peritos em papiloscopia, os verdadeiros peritos, os seculares peritos em impressões digitais não seria? É o que move a mente desse cidadão com esses ataques infames que ele fica propalando pela internet e as autoridades caladas, assistindo a tudo, sem fazer nada, uns atos que colocam em risco a segurança da população e que levou, aqui no Espírito Santo, o Ministério Público a fazer uma recomendação para a Polícia Civil,
determinando que os peritos papiloscópicos sejam convocados em todos os locais de crimes, por causa de sandices como essa. Então, dá para chamar de perito uma pessoa com um raciocínio desses? Dá para confiar nas perícias realizadas por uma pessoa que não possui o mínimo conhecimento a respeito das alevosias que lança ao público, sem se preocupar com as consequências para a população? Essa é a pergunta que fica aqui para a sociedade, para as pessoas que acessam o nosso site.